Nós vamos iniciar hoje uma série de sermões de ensino pelo domingo pela manhã, uma série de ensino falando do Evangelho de Deus. O tema dessa série é o Evangelho de Deus. Eu creio que nos próximos de 6 a 8 domingos nós teremos mensagens falando sobre o Evangelho de Deus. E é importante que quem estiver em Goiânia, que não for viajar, possa nos acompanhar para nós desenvolvermos esse tema. E houve uma necessidade no nosso coração de falarmos sobre o Evangelho de Deus, porque muito se fala sobre o Evangelho de Deus, mas pouco se fala sobre o Evangelho de Deus. Então, nós queremos, nesses próximos domingos, percorrermos um caminho para deixar bem claro, bem elucidativo para nós como igreja, o Evangelho de Deus, né? Mas vamos abrir as nossas Bíblias antes de eu continuar. Em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao 4, depois nós vamos ler Romanos 1, capítulo 16. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem da qual vos anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, fala o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tudo na Bíblia aponta para o Evangelho. Tudo na Escritura ou é preparação para o Evangelho, ou é proclamação do Evangelho, ou é participação no Evangelho. A Bíblia, ela é toda Evangelho. Evangelho não é só Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda a Bíblia é o Evangelho. E nós, como comunidade cristã, como uma comunidade em torno do nome de Jesus Cristo, só podemos fazer sentido como comunidade se nós estivermos linkados em torno do Evangelho. Se nós estivermos reunidos em torno do Evangelho. Se nós estivermos aqui fazendo qualquer outra coisa que não seja apontando para o Evangelho, nós podemos ser uma comunidade relevante na nossa cidade, nós podemos ser uma comunidade interessante, aconchegante, e às vezes até importante, mas nós não seremos uma igreja. Porque a igreja é a comunidade dos perdoados que se
se faz em função do Evangelho. A igreja ela só existe por causa do Evangelho. Ela não existe para mais nada. A igreja não é uma comunidade social, apesar dela ter eventos, apesar dela ter ações, apesar dela ter um cunho social, mas ela não é uma comunidade social. A igreja, ela é uma comunidade centrada no Evangelho. Então, uma comunidade cristã só faz sentido se ela estiver reunida em função e em torno da mensagem do Evangelho. E há uma deficiência no meio cristão, porque nós presumimos que quem está na igreja conhece o Evangelho. Nós presumimos, se a pessoa é crente, ou se a pessoa se denomina cristã, ela sabe o que é Evangelho, o que é Evangelho. Então, nós presumimos também que o Evangelho é para o perdido somente. Nós presumimos que o Evangelho é para aquele que está lá fora. Para nós que estamos aqui dentro, nós não precisamos pregar o Evangelho, porque nós já estamos aqui dentro. Logo, nós já sabemos o Evangelho. Então nós presumimos e paramos de ensinar o Evangelho para as pessoas. Nós paramos de ensinar o que é o Evangelho para as pessoas que estão dentro da igreja. Nós assumimos que as pessoas, olha, a irmã Marilene tem tantos anos de convertida. Não é possível que ela não saiba o que é Evangelho. Não, mas o Max nasceu em berço evangélico. Rapaz, eu queria saber como é que é um berço evangélico. Eu nasci num berço de madeira. Aliás, eu nasci nem não foi num berço, foi numa maternidade. O camarada fala, eu nasci no berço evangélico. Então, presume que aquele cidadão, por ter nascido numa família evangélica, ele sabe o que é evangelho. E nada mais presumivelmente errado. Porque nem todos os cristãos, e principalmente nós que somos de uma linha de evangélicos ocidentais, possivelmente o evangelho que nós sabemos não é evangelho. Infelizmente, porque nós muitas vezes pregamos que a porta para se entrar no reino de Deus é estreita. Mas após nós pregarmos que a porta é estreita, nós esquecemos também de pregar que o caminho é estreito. Então parece que quando a gente emagrece para passar na porta, e depois que a gente passa pela porta, a gente pode engordar. Não, porque eu passei na porta, agora sou crente. Mas depois que eu passei na porta, eu engordo. Porque eu esqueço que o mesmo evangelho que me faz passar pela porta, é o mesmo evangelho que me faz caminhar pelo caminho. Eu não tenho dois evangelhos, um antes de converter e um depois de converter. É o mesmo evangelho. Percebe? Então há uma deficiência. Outro ponto é que aquilo que nos últimos anos nós, como igreja, temos pregado, apesar de se parecer muito com o evangelho, ter cara de evangelho, ter cheiro de evangelho, ter aparência de evangelho, nós pregamos algo que tem gosto de evangelho, mas não é evangelho. Nos últimos anos nós nos acostumamos a pregar
uma mensagem ou um ensino que tem, assim, tem tudo para ser evangelho, mas não é evangelho. Nós pregamos mensagens hoje, e quando eu falo nós, não é somente igreja local, mas nós como igreja no Brasil. E aí, se você achar que eu estou errado, é só abrir o YouTube e pegar uns 2, 3 pregadores e começar a ouvi-los, assim, aleatório. Você vai perceber que o que se prega no Brasil tem muito pouco de evangelho. Quando eu falo de evangelho, mas é mais parecido com o que a gente chama de deísmo moral, terapêutico, cristão. Que é isso, hein? Isso é uma palavra, não chega nem a ser palavra, é quase um xingamento. Mas é uma mensagem muito centrada no bem-estar do homem. É uma mensagem muito centrada naquilo que eu vou ser bem-sucedido. É uma mensagem centrada muito naquilo que eu posso conquistar, desenvolver, potencializar. Vou falar uma palavra aqui, mas vocês não... Destravar. Que eu posso ser melhor. Que eu posso ser mais bem-sucedido, utilizando a mensagem do Evangelho. Utilizando o que eu chamo isso de Evangelho. É deísmo, porque nessa mensagem a gente fala de Deus. Então, você vai perceber que naquilo que a gente vai conversando, nas nossas reuniões, nos nossos estudos, tem Deus no meio. Então é deísmo, há um discurso sobre Deus, né? E aí muitas vezes nas nossas conversas, a gente conversa assim com o irmão, e aí o irmão fala assim, mano, mas, rapaz, depois que eu passei para a religião dos crentes, minha vida mudou demais. Rapaz, quando eu passei para a religião dos crentes, eu estava no fundo do poço, mas agora, meu irmão, minha vida deu uma virada. Minha vida mudou. Antes eu bebia 3 caixas de cerveja, hoje eu bebo só 2. Rapaz, mas foi sim, foi bom demais da conta. E aí, mano, depois que eu virei crente, meu irmão, eu fluí. Meu faturamento foi lá não sei aonde, foi lá nas grimpas. Então nós utilizamos Deus, não, porque Deus está me abençoando. Ah, Deus está te abençoando? Tá. Ah, mas conta aí, como é que Deus está te abençoando? Rapaz, eu estava quebrado, agora eu abri 4 filial. É mesmo? É. Rapaz, eu e minha mulher brigava demais. Hoje, todo dia eu chego lá em casa, tem janta. Rapaz, mas Deus é bom, né? Deus é bom demais. Então tem Deus na conversa. Só não tem cruz. É um deísmo moral. Por quê? Porque é centralizado naquilo que você faz para Deus te recompensar. É aquilo que você faz, é centralizado nas suas obras. Meu irmão, porque se você seguir esses princípios aqui, se você fazer dessa forma aqui, Deus vai te abençoar. Se você ficar dessa forma aqui, fazer esses princípios aqui, porque fala até, o nome põe princípios, né? Porque esses princípios aqui são princípios da Bíblia,
Então, se você foi princípios que Abraão fez, foi princípios que Jacó fez, princípios de José, meu irmão, eu vou te ensinar a ser bem-sucedido como José foi bem-sucedido, porque ele era escravo e virou governador do Egito. Se ele foi, você também será. Porque Deus é Deus que vai te pôr como cabeça, e não como cauda. É o evangelho que nós pregamos. É terapêutico, porque ele visa o seu bem-estar. Ele visa o seu potencializar como pessoa, né? É terapêutico, mas de como eu posso alcançar o meu potencial humano, mas não visa a glória de Deus. E é cristão, porque ele utiliza de símbolos e linguagem cristã, mas não tem a essência de Cristo. Meu irmão, hoje eu vou prestar o vestibular, ora aí para eu passar. Não, você vai passar em nome de Jesus. Meu irmão, meu patrão está me perseguindo lá no meu serviço. Aquele cara é usado pelo diabo demais. Não, está amarrado. Eu vou morar aqui, Deus vai amarrar seu patrão. Então nós utilizamos uma linguagem cristã. Nossa, rapaz, estou carregando uma cruz. É mesmo? O que está acontecendo? Não, minha sogra pegando demais no meu pé. Minha sogra é minha cruz. Então nós utilizamos linguagem cristã para falar um monte de coisa que valida a nossa crença, mas que não tem nada de evangelho nisso. E pasmem, nós pregamos isso em cima dos púlpitos. Então nós precisamos nos voltar para o evangelho. Nós precisamos ter clareza daquilo que é evangelho. Nós precisamos, como cristãos, meus queridos, porque é o seguinte, vamos lá. O que a gente crê? Quando nós nos reunimos aqui, cantamos as nossas canções, e ouvimos as palavras, e ofertamos, e saímos, o que a gente crê? Porque na verdade, mano, nós somos doidos. Nós somos um povo tudo maluco, porque nós cremos, sabe o que nós cremos, ô Ivone? Nós cremos que um homem morreu e ressuscitou. Sabe por que nós estamos reunidos aqui? É porque nós cremos que teve um judeu, há mais de 2000 anos atrás, que morreu, e teve um bando de gente falando que ele ressuscitou. E mais, que ele está vivo. E mais do que isso, que ele é Deus. E ainda tem mais, que ele vai voltar. Mano, se esse povo não for doido, eu não sei quem mais não. Ontem nós estávamos numa festa, nós fizemos uma reunião com os jovens e adolescentes, e de repente teve uma hora lá que nós começamos a tocar, colocou um louvor lá. Rapaz, mas tá todo mundo brincando, comendo, né? E aí no meio do louvor, meu irmão, a gente começou, rapaz, foi dando a vontade de orar, foi dando a vontade de louvar a Deus no meio daquele louvor lá. Nós somos esse tipo de gente, mano. Esse tipo de gente que, assim, crê que teve um homem que morreu, que ressuscitou, que ele diz que vai voltar voando no céu.
E que nós ainda mais nós vamos subir. Percebe? O tanto que nós é doido. Nós somos doidos demais. Esse é o Evangelho. Não tem nada a ver com a sua empresa. Não tem nada a ver com a sua promoção, com o dinheiro que você quer ganhar. Com a casa que você quer comprar, com o carro que você quer trocar. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Jesus Cristo. É o Evangelho. Então nós precisamos saber o que é o Evangelho. E resumidamente, eu quero falar sobre o Evangelho. Nós vamos falar sobre o Evangelho nessas próximas semanas, falando basicamente de 3 personagens e uma narrativa. 3 personagens e uma narrativa. Que personagens são esses? Um é Deus. O outro personagem é o homem. E o outro personagem é Jesus. Então, quando você pensar no Evangelho, você precisa lembrar desses 3 personagens. E eu estou sendo bastante tranquilo de estar, porque no domingo de manhã, a ideia é nós estudarmos a Bíblia, viu, gente? Então, nós vamos ler muito a Bíblia nos domingos de manhã. Então, quem gosta de estudar a Bíblia, é domingo de manhã. Então, quando nós falamos no Evangelho, eu falo desses 3 personagens, Deus, o homem e Jesus. E entre esses 3 personagens há uma narrativa, que ela fala de criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. E é no estudo desses personagens e dessa história que se liga, no fio desses 3 personagens, dessa história que se liga desses personagens, é que nós vamos encontrar a revelação da salvação e da restauração do cosmos, do universo, da humanidade. Isso é Evangelho, resumidamente. Então, a partir de agora, nós vamos centrar os nossos estudos nesses 3 personagens e nessa narrativa, nessa história. Amém? Então, a partir de agora, nós, nos próximos domingos, vamos colocar uma lupa nesses personagens e colocar uma lupa nessa história. Vamos esgotar o assunto? Não, não vamos esgotar o assunto. Mas nós vamos entrar um pouquinho mais profundo do que nós já temos entrado até agora. Para quando, no final, qual que é o objetivo? Ao final, você saber falar o seguinte, olha, pelo menos perceber, olha, isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é bom, mas não é Evangelho. Falar sobre administração do tempo, falar sobre finanças, falar sobre família, filho, tudo isso é bom e faz parte para nós como comunidade. Mas o que nos move como cristãos deverá sempre ser, prioritariamente e essencialmente, o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos aqui falar sobre isso. E vamos abrir, então, aqui as nossas Bíblias. E agora nós vamos ler, meu irmão. Nós vamos ler assim, como se não houvesse amanhã. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36.
Vamos partir daqui. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Deus, ele é o autor, ele é o diretor, o ator, o produtor e o financiador desse espetáculo chamado Evangelho. Por isso, hoje nós vamos falar um pouco de quem é Deus. Quem é esse primeiro personagem? Então nós vamos dar uma ênfase nesse personagem. Quem é o Deus que nos proclama o Evangelho? Então, primeiramente, nós vamos falar que Deus, ele é onipotente. Para isso nós vamos buscar o Evangelho bíblico. Ele começa com um Deus que é capaz de fazer tudo o que Ele deseja. Deus tem o poder para fazer tudo o que Ele quer. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que seja difícil demais para Deus. Não tem nada que seja impossível para Deus. Não tem nada que Deus possa falar assim, não, isso aqui Deus não é capaz. Deus pode. Tinha uma música, quando eu era adolescente, eu gostava muito, era do Ron Kenoly, falava, God is able. Deus pode. Deus é capaz. E vamos perscrutar a Bíblia, buscando esses versículos. Em Gênesis 18, 14, fala o seguinte, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Ele falando para Abraão, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Em Jeremias 32, 27, fala o seguinte, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Em Jeremias 32, 17, um pouco mais acima, fala o seguinte, ó Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa? Lá em Mateus 19, 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Lá em Efésios 3, 20, fala o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em Lucas 1,37 fala o seguinte, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em 2 Coríntios 6,18 fala, serei o vosso pai, e vós para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, Todo-Poderoso. Em Apocalipse 1,8 fala, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus pode todas as coisas. Mas o que Deus não pode fazer?
que Deus não pode fazer? Hã? Será que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir. Em Números 23, 19, fala o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Em Mateus 24, 35, fala o seguinte: passará o céu, porém as minhas palavras não passarão. Deus também não pode ser tentado pelo mal. Em Tiago capítulo 1, versículo 13, fala o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Sabe outra coisa que Deus não pode fazer? Deus não pode negar a si mesmo. Em 2 Timóteo 2,13, fala: se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Esse é o nosso Deus. Esse Deus também, Ele é um Deus independente. Isso quer dizer que Deus, tem algumas coisas que eu vou falar aqui que não vai cair muito bem na sua alma, viu? Mas sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Mas Deus é um Deus independente, Ele é autossuficiente. Isso quer dizer que Ele não precisa de você, viu? Ele não precisa de mim nem de você. Ele é poderoso e Ele é autossuficiente, Ele é independente. Porque muitos crentes acham assim, não, sem mim Deus não... Né? Rapaz, se não fosse eu... Não, Deus é poderoso, mas Ele depende de mim. Não. Deus não depende de você. Sinto lhe dizer, viu? Vai ficar tristinho, mas Deus, Ele é alguém que não depende, Ele não precisa de nós, mas Ele se alegra em nós e na sua criação. Ele tem alegria em nós. A alegria de Deus também. Mas assim, Deus não criou a gente porque Ele estava sozinho, tristinho. Eu não estou aqui sozinho nesse céu. Estou precisando aqui de uma amizade. Já sei. Vou chamar o Max. Para eu trocar uma ideia com ele. Né? Deus, Ele é autossuficiente. Percebe que naquela tríade aqui nós estamos conhecendo esse personagem? Lá em Atos, capítulo 17, do 24 ao 25, do versículo 24 ao 25, fala o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Lá em Jó 41, versículo 11, fala: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu.
Lá em Salmos 50, do versículo 10 ao 12, fala o seguinte: pois são todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são todos os animais que pupulam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria? Pois o mundo é meu, e tudo quanto nele se contém. Então, apesar da gente achar o contrário, é nós que precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Percebe? Esse Deus também que nós estamos do Evangelho, Ele é um Deus criador. Deus tem o direito sobre a sua criação. E se Ele tem o direito... Olha só, se eu crio ou se eu faço esse violão, sabe o que eu posso fazer com esse violão? O que eu posso fazer com aquele violão? Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Se eu quiser queimar ele, eu queimo. Não, mas o violão, mas aí você fez o violão para queimar ele? Eu criei, eu faço o que eu quiser com ele. Se eu quiser acabar de fazer ele, quebrar o violão, mas aí você é doido, Max. Aí é outra questão. Mas o violão fui eu que fiz. Eu quebro, eu toco, eu faço lindas canções, eu meto fogo. Então deixa eu te falar. Se Deus criou o homem, se Deus quiser mandar o homem para o inferno, Ele pode. Se Deus quiser mandar o homem para o inferno, Ele tem todo o direito. Mas Deus não vai fazer isso. Mas Ele tem o direito. Lá em Atos, capítulo 17, do 22 ao 24, fala o seguinte: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele é o Criador. Em Gênesis 1, versículo 1, fala o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em Apocalipse 4, versículo 11, fala o seguinte: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então Deus é o Criador de todas as coisas. Já aprendemos que Deus é onipotente, Deus é independente e Deus é o Criador. Mas também Deus é santo. Deus é santo. Santidade significa ser separado de tudo que é mal. Mas não só ser separado de tudo que é mal. Significa também ser dedicado a tudo que é bom. Enquanto eu estou falando aqui, eu gostaria que você começasse a juntar esses conceitos, porque enquanto eu estava fazendo esse estudo e percorrendo esses versículos, eu fui percebendo o quanto Deus é diferente de mim. O quanto Deus é diferente de mim. E aí, por isso que a história do Evangelho, quando nós conhecemos a história do Evangelho, ela começa a fazer sentido dentro de nós. Porque é esse Deus onipotente, independente,
Criador, Santo. Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos perceber que é esse Deus que nos proclama o Evangelho. Esse Deus tão invertido, se olharmos para nós mesmos. Aqui fala o seguinte: Deus é totalmente separado do pecado, de tudo que é mal e pecaminoso. Ele é afastado de tudo o que é contrário ao seu caráter. E parece que assim, a gente vai mergulhando naquilo que a Bíblia fala quem é Deus, e parece que a gente não conhece uma pessoa assim. Não conhece pessoas assim. Parece que as pessoas que a gente conhece sempre têm uma segunda intenção. E parece que Deus, que muitas vezes nós pregamos nos púlpitos, parece que Deus tem uma segunda intenção. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Muitas vezes eu tinha uma oração que eu não gostava de fazê-la. Que é aquela assim: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Rapaz, que oração complexa é essa? Como assim faz de mim o que o Senhor quiser? E se o Senhor quiser o mal para mim? Rapaz, imagina, Deus me manda para onde o Senhor quiser. Aí eu ficava pensando: rapaz, se Ele me mandar para a África, rapaz, se Deus me mandar lá para a Somália, eu não quero ir para a Somália não. Mas eu fiz a oração. Então nós lidamos com Deus da forma como a gente lida com as pessoas. Aí a gente pensa assim: rapaz, Deus tem um negócio escondido aí. Deus vai me trollar. Rapaz, imagina se Deus me trola. Ah, mas você fez essa oração, agora eu vou mandar você lá para a China, onde queima os caras. Queima cristão. Onde é que está queimando cristão aí? Vou mandar o Marcos para lá. E a gente acha que Deus sempre tem alguma coisa escondida. A gente acha que Deus sempre tem alguma coisa assim, para trollar a gente, para fazer um mal para a gente. Mas Deus é santo. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não tem as nossas prerrogativas de gente. Deus não tem uma carta escondida. Deus não tem uma segunda intenção a respeito de nós. Já percebeu isso? Deus não tem aquele negócio assim: rapaz, eu gosto mais de fulano do que de ciclano. Eu tenho as minhas preferências. É que nós julgamos a Deus de acordo com a gente julga nós mesmos. Então nós estamos falando de um ser que a gente conhece pouco. Apesar de nós cantarmos músicas para Ele, apesar de nós fazermos reuniões para Ele, apesar de nós fazermos estudos para Ele, apesar de nós fazermos ações para Ele, nós conhecemos pouco a Deus. Então e aí, Deus não é só uma ideia minha. A ideia que eu tenho de Deus, que é a ideia minha. Então é importante nós mergulharmos em conhecermos o Senhor, em conhecermos esse Deus da Bíblia. Deus é dedicado à sua própria honra. Alô? Deus é dedicado à sua própria honra. Isto é, dedicado a tudo que é bom, justo e honroso. Oh, meus irmãos, isso aqui é tão importante. Por quê? Porque Deus sempre vai querer o que é bom para você.
No meio da sua tribulação, Deus sempre vai querer o que é bom para você. No meio da sua doença, Deus sempre vai querer. Mas eu não entendo. Deus é bom. Mas por que comigo? Deus é bom. E nós nos reunimos. Nós congregamos por causa de um Deus que é bom. Porque eu e não o outro, Deus é bom. E o Evangelho nos fala sobre esse Deus que é bom. Desde a eternidade Ele é santo, dedicado ao valor da glória dEle mesmo e à riqueza da revelação dessa glória. Mesmo antes de existir a prática do pecado, Ele é santo. Ele não é santo porque passou a ter pecado. Deus é santo mesmo antes de existir pecado. Você percebe um trem desse? Deus não é santo porque assim, agora que o homem está pecando, agora eu vou ser diferente do homem. Não. Santidade é apartar-se do mal. Mas santidade é o caráter de Deus em honrar a si mesmo, a sua glória, a sua riqueza, a sua beleza. Não tem em Deus uma entrada para o mal. Não tem em Deus um fio por onde possa se passar o que é pecaminoso. Eu sei, não tem jeito da gente entender isso, mas é importante que nós busquemos de Deus revelação da sua santidade. É importante que nós busquemos em Deus, falar assim, Deus, eu preciso conhecer o Senhor. Para que nós não lidemos com Deus nas mesmas bases com que nós lidamos uns com os outros. Simplesmente, queridos, porque nós temos o Espírito dele. Simplesmente porque Deus, aprove a Deus, em sua misericórdia e graça, colocar em nós, que não merecemos, um risco da sua natureza. Simplesmente porque a graça do Senhor Jesus nos faz teus filhos. Então não há necessidade de nós, mais nada, de não conhecer o Deus que nos criou e que nos resgatou. Conhecer esse Deus deve ser a nossa primeira, para não dizer única, prioridade. Se nós não nos esmerarmos conhecer o Senhor, talvez o que nós façamos aqui na terra seja totalmente inútil. Porque mais complicado do que subir uma escada, é subir a escada na parede errada. Nós precisamos conhecer o Senhor. E o nosso Deus é santo. Lá em Êxodo 26, 33 fala, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Eu vou pular algumas coisas aqui que a gente já está avançado. Em Isaías 6, versículo 1 ao 3, fala o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus é o padrão moral para nós também. Disse o Senhor, lá em Levítico 19, versículo 1 ao 2, fala o seguinte: disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E por fim, esse personagem dessa narrativa, Deus, Ele é justo, Ele é reto. Isso fala que Deus sempre age de acordo com o que é justo e reto. Ele é justo quando age, e aí presta atenção, Ele é justo quando Ele age com misericórdia e salva a mim e a você. Mas Ele é justo também quando Ele age com justiça e manda o ímpio para o inferno. Deus é justo e Ele é reto. Gênesis 18, versículo 25 fala: longe de ti o fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se fosse o justo igual ao ímpio? Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Deuteronômio 32, 4 fala: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Em Provérbios 17, 15, o que justifica o perverso e que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Ele é santo, mas Ele é justo e reto. Deus não tem segundas intenções. Deus não faz algo fora da sua justiça. Se Deus fosse todo-poderoso e não justo e reto, a gente estava no sal. Porque nós não poderíamos confiar que Ele iria fazer o bem para nós. Mas se Ele fosse justo e reto, e não todo-poderoso, Ele seria apenas um Deus de boas intenções, porque Ele não conseguiria fazer o que Ele julga justo e reto. Mas Ele é todo-poderoso, Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Mas Ele é também justo e reto. Ele faz de acordo com o seu caráter, que é santo. Esse é o nosso Deus. Nós nos reunimos, queridos, em torno desse Deus. Nós adoramos esse Deus. E é importante que nós, como congregação dos justos, como diz Salmo 1, nós nos envolvermos com esse Deus. Nós fomos criados para a sua glória e nós fomos criados para contemplar a beleza da sua glória. Não há outro motivo, queridos, para nós existirmos. Deus não nos criou para outra coisa, a não ser refletir a sua glória em nós. Por isso o Evangelho, ele é proclamado. Hoje eu falei de um personagem, o personagem Deus. Temos mais 2 personagens e mais uma narrativa. Mas eu queria terminar essa reunião hoje engrandecendo esse personagem. Eu queria terminar essa reunião hoje nós elevando as nossas vozes e os nossos corações em adoração a esse Deus que é grande, a esse Deus que é santo, a esse Deus que é onipotente,
a esse Deus que é independente, mas se alegra em nós, a esse Deus que é o Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você, a esse Deus que é santo, justo e reto. Nós somos criados, nós fomos resgatados por esse Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor em toda a terra. Que nós saiamos daqui hoje, engrandecendo Deus no nosso coração, engrandecendo esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus que é tão grande, mas se fez tão pequeno a ponto de morar dentro de nós. Que nós saiamos desse pedacinho do Evangelho. Qual é o pedaço do Evangelho que nós aprendemos hoje? Que o Evangelho é de um Deus grande, que o Evangelho é de um Deus todo-poderoso, que o Evangelho é de um Deus criador dos céus e da terra, que o Evangelho é de um Deus bom, que o Evangelho é de um Deus magnífico, que tudo que a gente possa imaginar de beleza no universo, foi Ele quem criou. Ele é Deus acima de todas as coisas. Todos os anjos foram criados por eles, todas as estrelas do céu, o mar, a terra e tudo que nele há. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é tremendo. Não há nada no mundo que é capaz de superar a beleza, a santidade, a retidão, a bondade, a vida que há no nosso Deus. É diante do nosso Deus que nos ajoelhamos, é diante desse Deus que nos prostramos, é diante desse Deus que nós declaramos que somos seu povo, e Tu és o nosso Senhor. Que nessa noite, nós queridos, nós saiamos daqui encharcados pela grandeza desse Deus, que nós saiamos daqui apaixonados, entregues, movidos, mexidos, por quanto o nosso Deus é maravilhoso, por quanto o nosso Deus é tremendo. Não há outro que se compara a Ti, Senhor. Hoje, Senhor Deus, nós saímos aqui dessa reunião com um só sentimento: nós Te amamos. Nós não Te merecemos, mas nós Te precisamos. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Deixa o seu coração se derramar diante do Senhor com essa canção. Com o esplendor de um rei, em majestade, Deixa a vida de Deus fluir dentro de você, se alegrar, em louvor e adoração. terra se alegrar. Entregue-se ao Senhor por alguns segundos, alguns minutos. É a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Oh, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode cantar com seu coração. O
gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Espírito Santo de Deus, manda Três se formam sobre nós, em Senhor, um. essa noite, Pai. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Oh, Com suas vozes. Senhor, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, só a igreja. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. mais uma vez. Grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vocês podem aplaudir o nosso Senhor, aquele que é grande. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ouvirmos a tua